Uma em cada 10 pessoas no mundo vivem com menos de $1,90 por dia. Isso significa dizer que elas estão abaixo da linha da pobreza, ou seja, são consideradas miseráveis. Mas o que é a pobreza? Quais são as suas características? Como pensá-las do ponto de vista histórico? No século XIX, a classe dominante do Brasil desenvolveu uma teoria inacreditável. Eles diziam que a pobreza era culpa da vagabundagem, da vadiagem, da natureza ociosa dos pobres. Sim, amigos, não era culpa da desigualdade social não, do latifúndio, da escravidão. Segundo os mais ricos, a pobreza é vagabundagem. É possível acreditar numa teoria dessa? Pior do que isso. O que pode ser pior do que isso? Tem coisa pior ainda. Nessa teoria da classe dominante, que a pobreza é culpa da vadiagem dos pobres, eles acrescentaram um outro item. Diziam que, como o pobre vivia na ociosidade e não queria trabalhar, ele ficava propenso à criminalidade. Daí vai surgir aquela teoria que vai associar pobreza com crime. Todo pobre seria violento por natureza, propenso ao crime. E qual seria então a solução? Obrigar os pobres a trabalhar nas péssimas condições de trabalho que a classe dominante oferecia. A manifestação da pobreza. Vamos pensar a pobreza historicamente. O historiador francês Michel Mollin estudou a questão da pobreza durante a Idade Média na Europa. Segundo ele, a pobreza é uma condição de vulnerabilidade, permanente ou temporária. Isso varia de época e de lugar. Em algumas sociedades, não possuir um cavalo, não ter uma casa, não ter condições de plantar e colher, te colocaria na linha de pobreza ou até na miséria. A pobreza, portanto, é uma condição social de vulnerabilidade. Quais são os limiares da pobreza? Segundo Michel Mollin, são 3. O limiar econômico, o limiar biológico e o limiar social. O limiar econômico diz respeito às condições materiais de sobrevivência. O pobre era identificado como uma pessoa que tinha condições mínimas para manter a sua sobrevivência e de sua família. O limiar biológico tem a ver com as condições de saúde, as condições mínimas que garantem que você não vai morrer. A nutrição, o acesso a medicamentos, a vacinas, a um tratamento de saúde quando você se encontra doente. A incapacidade de ter recursos que garantam isso te colocam no limiar biológico entre a sobrevivência, uma maior expectativa de vida ou a morte. Este é o limiar biológico da pobreza. Por fim, temos o limiar social, aquele que está relacionado à repressão aos pobres, à desclassificação social, à exclusão por parte da sociedade. Até quando a sociedade tolera os pobres? Até quanto a sociedade tolera os pobres? Quando o pobre se torna um estorvo, em grande quantidade e ameaça a estabilidade social, é comum que haja repressão e a desqualificação dos pobres. No Brasil, então, isso é muito comum. Segundo a ONU, a pobreza atinge principalmente os trabalhadores jovens entre 15 e 24 anos. 80% das pessoas pobres no mundo vivem nas áreas rurais. Segundo o Banco Mundial, se você tem $2 por dia para sobreviver, você está no limite, perto da extrema pobreza. Ou seja, você ainda é pobre. Mas se você tem $1,90, você está ao nível da indigência, ou seja, você é um miserável. Do ponto de vista econômico, a linha de pobreza é um limiar, um limite financeiro que te coloca numa situação de vulnerabilidade. Ela diz respeito aos recursos mínimos para a sobrevivência, mas ela não trata das questões da humilhação, da desconsideração social, da vergonha dos mais pobres. No Brasil, 5 pessoas detêm a mesma riqueza que a metade da população brasileira. Isso não é justo, isso é desumano, isso é que nós chamamos de injustiça social. Bem, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Inscreva-se no nosso canal e ajude a compartilhar os nossos vídeos. Até a próxima!